Sabe uma coisa curiosa? Prédios e casas, eles falam. Sim, eles se comunicam. Mandam sinais, deixam pistas, e hoje a nossa missão é virar uma espécie de detetive para decifrar essas mensagens. Vamos nessa! Olhe só para essa imagem. Uma rachadura como essa não é só um detalhe feio na parede, né? É um bilhete, é uma pista sobre algo bem mais sério que pode estar acontecendo na estrutura. A grande questão é, o que ela está querendo nos dizer? É por aqui que a nossa investigação começa. E para a gente resolver este mistério, claro, traçamos um plano. Esse aqui é o nosso roteiro de investigação. Ele vai nos guiar desde as primeiras pistas até a solução definitiva e, o mais importante, até como evitar que novos problemas apareçam. Primeiro de tudo, a gente precisa aprender o idioma das construções. Sinais como manchas, fissuras, tinta descascando é o jeito que um prédio diz: "Ei, tem algo errado aqui". Ignorar isso é como ignorar um pedido de socorro. Agora vamos focar numa das pistas mais comuns e, olha, às vezes, uma das mais perigosas: as aberturas nas paredes. Mas atenção, não é tudo a mesma coisa não. Existe um código, uma classificação, que ajuda a gente a entender a gravidade do problema. E aqui a gente entende essa diferença na prática. Na engenharia, cada abertura tem um nome e tudo depende do tamanho. Uma fissura é bem fininha, superficial, com até meio milímetro. A trinca já é um pouco mais séria, vai de meio a 1,5 mm de largura. Agora, quando a gente fala em rachadura, com mais de 1,5 mm, aí o sinal de alerta já está ligado, indicando um problema mais grave. Ou seja, o tamanho aqui importa, e muito. E essa imagem aqui é fantástica, porque ela mostra como a direção da trinca conta uma história. Sabe, as que são verticais ou horizontais podem até ter causas mais simples, mas as que formam um ângulo de 45 graus, essas são as que mais preocupam. Elas são um sinal clássico do tal do recalque, que é quando a fundação cede, afunda de um lado e a estrutura toda é como se fosse puxada para baixo, criando essa tensão. Ok, então a gente identificou a trinca, entendeu a possível causa dela, mas a investigação não para por aí não. A pergunta crucial agora é: o problema ainda está ativo? A estrutura continua se mexendo? E para responder essa pergunta, temos as nossas ferramentas de detetive. Métodos bem simples, como aplicar um selo de gesso ou colar uma lâmina de vidro bem fina sobre a fissura, podem dizer se ela está viva. Se o gesso quebrar ou o vidro trincar, é um alerta, o movimento continua. Agora, para uma análise profissional e super precisa, aí se usa o fissurômetro, que mede qualquer evolução milimetricamente. Agora, vamos passar para o nosso próximo caso: o mistério da água onde ela não deveria estar. A umidade é um dos problemas mais comuns e, francamente, mais destrutivos. Mas a boa notícia é que ela deixa um rastro bem claro para quem sabe onde procurar. A primeira suspeita quase sempre é a infiltração. Basicamente é a água da chuva ou do próprio solo que encontra uma brecha, um caminho para entrar. Pode ser uma falha na impermeabilização, uma trinca, uma janela mal vedada. São verdadeiras portas de entrada para esse inimigo silencioso. Outra forma bem comum de umidade é a condensação. É fácil de entender. Pensa no espelho do banheiro depois de um banho quente. Acontece a mesma coisa nas paredes e tetos de ambientes fechados e com pouca ventilação, criando o cenário perfeito para mofo e bolor. E ainda tem a umidade ascendente, que age por capilaridade. O concreto e os tijolos da parede funcionam como se fossem uma esponja, sugando a umidade do solo e fazendo ela subir. Geralmente, as manchas aparecem na parte de baixo da parede, perto do piso. E aqui está uma prova que não deixa dúvidas sobre a passagem da água: a eflorescência. Esse pó branco que aparece na parede são sais minerais que a água trouxe de dentro da alvenaria para a superfície. Quando a água evapora, os sais ficam ali. É como se fosse a impressão digital da umidade. Bom, a gente já analisou as pistas, as fissuras, a umidade. Agora, como bons detetives, precisamos ir mais fundo. Precisamos identificar os culpados, as causas raiz que estão por trás desses problemas todos. A lista de suspeitos é clara. Pode ser a pressão da água no solo forçando a fundação, pode ser o recalque, que a gente já falou, falhas na barreira de impermeabilização, claro, sobrecargas não previstas no projeto e até mesmo vibrações constantes do trânsito ou de obras vizinhas podem ser as responsáveis. E identificar o culpado certo é fundamental. Porque, assim como na medicina, um tratamento só vai funcionar se o diagnóstico estiver correto. Tentar aplicar uma solução sem entender a causa é como tomar um remédio para a doença errada. Pode até mascarar o sintoma por um tempo, mas não vai curar o problema de verdade. E quando a investigação preliminar mostra que o caso é complexo, é hora de chamar os profissionais.
Resolver problemas estruturais definitivamente não é um trabalho para amadores. Os especialistas contam com um verdadeiro arsenal de soluções modernas. Estamos falando de mantas asfálticas que criam uma capa protetora, até injeções de resina que selam vazamentos de dentro para fora. Cada caso vai exigir uma técnica específica, uma solução de ponta. E como o engenheiro Marcos Stort aponta muito bem, a impermeabilização não é um elemento isolado. Precisa de um projeto que integre ela com todos os outros sistemas do prédio. É uma abordagem sistêmica, não um reparo pontual. E o passo formal para qualquer solução séria é o laudo técnico. Esse documento, elaborado por um engenheiro, é como se fosse o relatório final da investigação. Ele oficializa o diagnóstico, aponta as causas e, o mais importante, prescreve o tratamento correto e seguro para o problema. Depois de resolver o problema, a nossa missão como detetives muda. A gente deixa de ser reativo para se tornar proativo. A prevenção é sempre a melhor forma de evitar que novos mistérios apareçam. E as ações são simples, mas poderosas. Fazer inspeções regulares para pegar qualquer problema no comecinho, manter calhas e ralos sempre limpos para a água da chuva escoar direito e garantir que o terreno ao redor da construção ajude a afastar a água e não a acumular contra as paredes. Então, depois de toda essa investigação, o que a gente pode concluir? Qual é a grande revelação de tudo isso? A lição é simples, mas muito poderosa. A sua edificação está o tempo todo se comunicando. Fissuras, manchas, umidade são todas mensagens. Aprender a ouvir e a interpretar esses sinais é a chave para garantir a saúde, a segurança e a vida longa do lugar. Fique de olho.